Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. Trabalharemos uma estrutura e logo em seguida faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa. Tá? Observem bem a estrutura. Perdão. Nothing would have happened if I had been there. Nothing would have happened if I had been there. Agora, nothing would have happened if I had been there. Não é? Bom, vamos dividir a sentença em duas partes para que possamos compreendê-la melhor. Tudo bem? Primeiramente, nothing, tá? Ele é um pronome indefinido que tem por significado nada. Agora, se pararmos e observarmos, nothing would have happened. Ao mesmo tempo que estamos trabalhando uma frase afirmativa, estamos trabalhando uma frase negativa em função de nothing. É bem interessante a análise. Se pararmos e observarmos, nothing, ele nega. Aí, neste caso, podemos traduzir: nada teria acontecido. Agora, uma coisa que eu gostaria muito assim de chamar a atenção para que possamos observar melhor, porque não adianta só traduzir, precisamos entender qual é o efeito desta frase dentro da situação da qual nós estamos vivenciando. Porque é aquela questão, né? Para que possamos entender o inglês, precisamos traduzir. E eu já quero dar uma dica bem legal. Tradução significa suicídio. Tá? Eu já vou usar um termo bem duro. Suicídio. Não vai por esse caminho não, tá? Porque olha só. Nothing would have happened. Nada teria acontecido. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é a mensagem que essa estrutura quer passar? Porque não adianta falar, né? Sem saber o que está falando. Não é? Ó, nada teria acontecido. Aconteceu alguma coisa ou não? Ó, nada teria acontecido. Aí depois vem a concordância. Se eu tivesse estado lá. If I had been there. Bom, a resposta correta é: aconteceu. O que não precisamos entrar em detalhes, tá? É só para que possamos entender a estrutura. Portanto, olha só como é bem interessante a análise. Nothing would have happened. Nada teria acontecido. Então, nós podemos, de certa forma, até interpretar assim. Então aconteceu tudo. Aliás, aconteceu alguma coisa, não é? Se eu tivesse estado lá. Portanto, é assim, ó. Eu não havia estado lá. Por essa razão, algo aconteceu. É como se falássemos assim, ó. Ele não teria morrido se eu tivesse estado lá. He wouldn't have died if I had been there. Ou seja, eu não havia estado lá com o objetivo, né, de impedi-lo, né, ou até mesmo de salvá-lo. E aí o que aconteceu? Ele morreu.
Portanto, olha como é interessante. Eu entendo perfeitamente, não é? Aquela questão, puxa, eu não gosto muito de estudar o português. Por que que eu deveria estudar o português para falar o inglês? Justamente por essa razão. Porque ao ignorarmos o português, nós não conseguimos compreender de forma correta a língua inglesa, nós não conseguimos transmitir a mensagem correta para quem não fala português. A deficiência, ela não está na língua inglesa, e sim na língua portuguesa. Porque a partir do momento que conhecemos a estrutura gramatical da língua portuguesa, nós sabemos exatamente como aplicá-la dentro da estrutura da gramática da língua inglesa. E a partir daí, certamente seremos entendidos por quem não fala português. É bem simples a questão, não é confuso como todos costumam dizer, não é? Puxa, estudar português para aprender inglês, como diz o ditado, né? Tô fora. Mas não é bem por aí. Não é bem por aí não. Porque essa estrutura que nós estamos analisando é a prova definitiva de que realmente o que eu estou colocando aqui no canal não é uma questão de falar assim, verdade absoluta. Não tem nada de verdade absoluta. Nada. O que tem a ver é aquela questão da consciência. Porque, ó, nothing would have happened. O nothing, ele nega. Então, nada teria acontecido. Então, se você parar para analisar, aconteceu alguma coisa. Aconteceu por quê? Porque não existiu ou não existia ninguém para impedir uma ação de ter acontecido. Então é aquela história, nothing would have happened if I had been there. Então nada teria acontecido se eu tivesse estado lá. E aí que entra uma questão. Essa estrutura que nós estamos analisando, nothing would have happened, seria mais ou menos assim, um futuro de pretérito composto. E aí a concordância se dá com pretérito mais que perfeito do subjuntivo. A concordância, se eu tivesse estado lá, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E aí as pessoas falam, Márcio, mas é complicado demais. Complicado, eu tenho o hábito de dizer, complicado seria você tentar convencer a Deus a pecar. Isso sim eu falo, isso é complicado. Na verdade seria impossível, porque Deus não peca. O que eu estou colocando aqui no canal, é simples. Basta que tenhamos a consciência de que o português interfere diretamente na linha de raciocínio da língua inglesa. Porque, observemos da seguinte forma. Isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Olha a concordância. Se eu estivesse lá. Veja bem, isso não aconteceria se eu estivesse lá. Então, qual é a mensagem? Algo está acontecendo em um local. Por quê? Porque eu não estou de corpo presente lá para impedir esta ação. Olha só. Então, it wouldn't happen if I was there. Olha aí. It wouldn't happen if I was there. Então, o que acontece? Agora, o futuro de pretérito, ele concorda com o quê? Com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Portanto, olha aí, provas e mais provas de que o português interfere diretamente no raciocínio da língua inglesa. Não é que, por exemplo, exista pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito dentro da estrutura da língua inglesa. Não, é no comparativo. É quando utilizamos a estrutura da língua inglesa e fazemos um comparativo com a língua portuguesa. Aí percebemos a real importância de conhecermos tempos verbais na língua portuguesa para que tenhamos condição de falar e ser entendido dentro da língua inglesa.
Essa é a razão pela qual nós estudamos estrutura gramatical. Portanto, a frase que estamos analisando, não é? Nothing would have happened if I had been there. Nada teria acontecido se eu tivesse estado lá. Ao fazermos o comparativo com a língua portuguesa, nós vamos entender perfeitamente o tópico gramatical que está sendo utilizado na língua inglesa. É mais ou menos assim: ao falarmos corretamente a língua portuguesa, damos a oportunidade para nós mesmos de ser entendidos na nossa língua falando o inglês com o nativo. Essa é a ideia. Então, é uma coisa assim bastante interessante. Eu gostaria muito de criar essa consciência aqui no canal e despertar o interesse em todos voltado para o estudo da estrutura gramatical, porque quanto mais conhecimento dentro da estrutura gramatical da língua portuguesa adquirimos, maior será a nossa fluência dentro da língua inglesa. Uma dica muito legal, realmente eu espero ter ajudado de coração. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.